em torno das incidências. Bom, mas hoje também dia 25 de setembro, um dia em que foi inaugurada a estátua de Eduardo Mondlane. Nós estamos a falar da estátua. O que é que se passa? Estão nas redes sociais está-se a falar da estátua. Portanto, há um grupo que gostou da nova estátua de Eduardo Mondlane e outro grupo que não, prefere a estátua anterior. Rapidamente, como é que vocês olham para isto? É um assunto que está mesmo em debate nas redes sociais. Sim. Algumas pessoas preferem a estátua antiga, as outras querem a estátua, quer dizer, preferem a estátua nova, né? A estátua nova, parece que o material que foi usado é muito mais resistente, acho que é bronze aquilo, se não estou em erro. Mas as características da própria estátua são um pouquinho diferentes da estátua anterior. E disse que provavelmente o artista que esculpiu esta nova estátua não foi tão fiel à anterior, devia ter copiado exatamente a estátua anterior. Bom, vamos analisar o que aconteceu também com a estátua do Presidente Samora, né? Sim. Sabemos que foi substituída, mas aí não houve esta crítica, porque parece que houve uma cópia fiel à estátua anterior, o que já não aconteceu com a estátua de Eduardo Mondlane. O que vos parece? Não, tenha bondade. Sim. Primeiro, dizer o seguinte: não necessariamente que tinha que ser idêntica à anterior. Sim. O mais importante quando nós estamos a trazer uma estátua para uma cidade é dizer que ela vai representar uma figura que é histórica para aquele local. Quando nós vamos para qualquer ponto do mundo, vamos ver que os memoriais é que basicamente vão ser o grande referencial da sociedade. E Maputo ganhou hoje uma estátua que é mais robusta e mais atrativa, e que outro fato que nós temos que ver ali é que, por exemplo, anteriormente não tínhamos uma possibilidade de um turista chegar lá a fazer fotografias. Atualmente temos uma estrutura que permite chegar e fazer isso. Agora, existe uma questão que é olharmos a dimensão de Mondlane, olharmos fotografias dele. Tudo bem, isto é algo que nós temos que fazer. O que aquele local tem que fazer? É, cada um de nós que chega ali, é olhar que ele está na figura mais importante do país. É a primeira avenida. E sendo a primeira avenida, é exatamente aquela figura que significa o primeiro passo. O primeiro passo foi a unidade dos moçambicanos para fazermos o país, né? Trazermos uma visão nacionalista e não regionalista. E o que é que nós temos que olhar, e o que eu percebo daquilo que é a discussão nas redes sociais? É a ideia de que, afinal de contas, o povo moçambicano tem referências. E se tem referências, isso é bom. Significa que todos nós temos que discutir isto, o que é o país, e são essas indagações que nos fazem perceber, afinal de contas, onde é que o povo está. Muito bem. Amanhã? Por acaso, Martinho, tu estás aqui a elucidar, por conhecer que está-se a falar muito. E me parece que, naturalmente, que as redes sociais aqui no nosso país já traz um dinamismo e mostra dizer que muita gente está atento. E depois eu tive esta curiosidade de passar pela avenida também, Eduardo Mondlane, depois da nova estátua ali, e que de repente fui ver naturalmente que tem uma nova imagem. Mas contrapartida eu consigo ver aquela imagem antiga, me parece mesmo aquele livro que eu estudei, do Eduardo Mondlane. Mas agora me parece também uma pequeníssima diferença, porque o braço inclina para trás, e não sei qual é o arquiteto que foi feito, mas de qualquer das maneiras, eu quero aqui naturalmente parabenizar o Presidente da República junto das pessoas que fizeram para que seja a nova estátua, mas aqui, que estamos aqui a dizer, é que não sabemos como que as pessoas foram fazer. Agora, a quem que parece, segundo falaste aqui, digamos, Martinho, sobre a situação das redes sociais, em que pessoas dizem que há uma diferença. Naturalmente, outros também, nas redes sociais também dizem que não, a estátua não apodrece. Então, por que não trouxeram os talos técnicos às pessoas para poder embelezar aquela estátua antiga e voltar a ser aquela mesma? Porque só por esta diferença já começa a haver uma situação. A mim me parece que esse outro está mais
está mais reto e o outro está parecendo um bocadinho mais gordo. Então, Mas uma coisa, vão permanecer as duas estátuas não, já foram naquele local? Já foi retirada outra? Sim, eu penso que sim, tentaram que tirar, porque não faz sentido deixar as duas. As duas? Sim, Ok. eu acho que em questão de lógica, sim. Mas Se uma não coisa, tiraram, lembram-se daquele livro de história antigo? sim. Livro de história antigo. Se formos a vasculhar nos livros de história antigos, Eduardo Mondlane sempre apareceu com uma calça militar com bolsos Sim. aqui ao lado, nessa estátua. E na estátua antiga é a mesma calça que Eduardo Mondlane traz, mas na nova já não. É calça de escritório, não é militar. Então, eu penso que também. Agora, eu penso aqui, o essencial aqui, Martinho, eu acho que, na minha opinião, há necessidade que apareça. Eu que sempre falo de comunicação, eu acho que há necessidade que tem que aparecer publicamente e dizer que ou esta estátua, ou esta imagem, ou esta foto, não pode dizer que não é aquele igual ao antigo, para poder esclarecer que não. Aqui foi na altura que fez, digamos, o comício no lugar YZ para poder trazer esta diferença, porque aqui estamos a dizer, aí traz 2 volts e o outro lado não traz 2 volts. Então aqui tem que aparecer essa comunicação, que sempre falamos aqui, que sempre tem que haver um esclarecimento, que diz, por exemplo, que não, isto agora estamos a mudar para este lugar, então o que aconteceu é aquilo, para que não haja esta confusão com as pessoas que conseguem ver ou as pessoas que assistem essas coisas. Por exemplo, estamos a dizer agora, me parece que este não tem bolso e o outro tem bolso. Só esta situação já traz, digamos, na minha opinião, uma situação que não é, digamos, dos melhores. Então eu penso que aqui tem que haver um pequeno esclarecimento a dizer que não, essa estátua, naturalmente, a foto foi tirada no lugar Y, depois a primeira foto foi tirada no lugar X. E, portanto, a calça que trazia do Mondlane não era aquela, mas agora tem uma outra calça. Então, eu penso aqui, esta é a minha opinião, porque segundo a imagem, aí... É uma ideia, não necessariamente porque, bom, acho que na calça não tem que ser justamente aquela. Exatamente. Desde que reflita mais ou menos aquilo que é a altura, a postura de Eduardo Mondlane, é basicamente isso, não é? Sim, mas não, eu estava fazendo questão de comunicação. Sem querer cortar aqui o colega Tchambul, basicamente, diante do que o colega aqui está a dizer, é o seguinte, nós estamos a dizer que temos um memorial que Eduardo Mondlane não é uma figura qualquer, passem-se os anos que se passarem. Exato. Reze-se aquilo que se disser na história, Eduardo Mondlane vai vincar como essa figura. A questão é que se todos estão a discutir, significa que há algumas etapas que foram ultrapassadas ou que não foram verificadas. Estamos a dizer que aquele que foi o empreiteiro para esta obra não apresentou um protótipo. Aquele que foi entregar esta obra teve a aprovação desse protótipo. Aquele que depois ia, antes da inauguração, dizer que o chefe de Estado vai para lá, não verificou. Porque o que é que acontece no Estado? Existe aquilo que se chama de decisão estadual, que vem daqueles que são as figuras do Estado, e depois elas precisam de ser implementadas. E eu não sei, parece que todos nós estamos muito ocupados e essas etapas de verificação, confirmação, estamos a deixar para trás. Okay. O que tem que ficar aqui vincado é isto, que isto pode não ser uma situação de poder, pode ser uma situação de execução. Sim. Então, o que nós temos que parar e dizer é que nós, enquanto profissionais, temos que sempre trabalhar na componente de qualidade. E a qualidade prisma exatamente nisso. Temos que verificar o que é que vai ser entregue. E não podemos entregar ao povo uma situação como esta. Eduardo Mondlane é uma figura do povo moçambicano. Muito bem. Tchambul, vamos ultrapassar o assunto da estátua. Pois, eu penso que isto é um insulto à figura e à dimensão de Eduardo Mondlane, porque não cabe na cabeça que pessoas adultas possam ter sentado e urdido um plano para nos trazer uma estátua tão desproporcional em termos estéticos como esta. Se formos a ver, essa estátua não segue padrões estéticos, artisticamente é abominável. Se formos a olhar atentamente, vamos ver aquela cabeça bastante desproporcional ao corpo. A cabeça da estátua é muito grande e a estátua já vem com forma desproporcional. Temos
a parte dos pés mais alongada, das pernas mais alongadas e tal, até a bacia. Depois da bacia há um pouco de afunilamento e depois temos a cabeça mais grande. Por acaso, quando vi ontem ainda embrulhada a estátua, até perguntei se esta cabeça realmente era de Eduardo Mondlane ou de uma outra pessoa, não é? Tem essa questão de não se ter olhado para questões de prumo mesmo de Eduardo Mondlane, porque ele era militar. E na estátua anterior víamos tudo proporcional, o corpo dele está bem proporcional, desde os pés até a cabeça. Está esteticamente muito bonito, conforme se pode ver na imagem da estátua anterior. E na estátua atual parece ter sido feita por um daqueles artesãos das aldeias, como aquelas estátuas que costumamos ver nas celebrações das nossas localidades, onde vemos uma Josina Machel ou Samora Machel, todo ele desproporcional, mas é o esforço de artesãos locais. E isto quer-me parecer que deve ter custado muito dinheiro. Geralmente essas estátuas são feitas até fora do país e depois paga-se muito dinheiro para trazê-las ao país. E depois nos trazem um produto como este. Eu penso que a estátua não precisa ser totalmente idêntica à pessoa, mas tem que ter alguns padrões estéticos e a questão de proporcionalidade é bastante essencial. Eu penso que a pessoa que fez essa estátua deve ter faltado nas aulas de pontos de fuga e não consegue me explicar como é que uma cabeça é tão desproporcional ao corpo. Não só o Chambolo, eu acho que a grande preocupação aqui, Martinho ou Pedro Langa, que eu sempre digo, para ser brincadeira, comunicação é muito importante. Por exemplo, há uma imagem, permita que eu lhe interrompa, há uma imagem que está aparecendo no Facebook. Sim. E dizem que a mão de Eduardo Mondlane, da estátua, né, está com 4 dedos. E no lugar de 5 dedos. Há uma imagem que alguém mandou aí. São algumas. Se isso for verdade, é uma falha de facto grave. Não faz muito sentido. Por exemplo, só o simples fato de ter a cabeça mais grande que o corpo é desproporcional. Imaginem que aquela imagem. Quando eu vejo aquela imagem, eu estou a imaginar aquelas imagens de crianças, desculpem a expressão, malnutridas, em que a cabeça é maior e o corpo é muito afunilado. Eu penso que tem que haver coragem de mandar tirar esta estátua, devolver a anterior e é simplesmente fazer uma limpeza, mandar polir. Inclusive eu me ofereci hoje a patrocinar a limpeza dessa estátua. Podemos fazer isto aqui, podemos nos juntar nós os 4 aqui. Eu continuo mesmo na mesma cena, antes de entrarmos para o tema do debate para o dia de hoje, eu penso que continuo a dizer a mesma coisa. O senhor também quer ter sua opinião sobre isso? Choro, mas de qualquer maneira continuo a dizer o seguinte, Martim, a falta de comunicação não se tenta na tua casa, tanto em casa de alguém, tanto em que sítio, isso é uma preocupação. Eu penso tudo que tem que ser feito, esta comunidade, este povo aqui, está atento. Não é? Ter havido uma pequena conferência de imprensa e informar que vamos ter Estado, depois de haver, digamos, um inquérito, digamos, esse inquérito que vai dizer que não, dá para mudarmos, não dá para mudar. Agora, portanto, eu penso que houve um esforço para os seus dirigentes, que é o próprio Presidente da República, junto com os outros que rodeiam a ele, foram aí, se calhar acharam que foi feito, digamos, na Coreia do Norte, ou onde que foi feito lá, e se calhar foram comparando, os homens de Coreia do Norte foram baixinhos, depois contrapartida vem para aqui, ele foi alto. Então eu penso, na minha opinião, esta falta de comunicação, isso muitas das vezes nos traz este tipo de alvoroço, este tipo de problema que acontece, portanto, aqui, porque é pequena coisa, já está a trazer situações de barulho, as redes sociais diz outra coisa e depois a imagem diz outra coisa, ali aparece, não tem bolso, antigamente tinha bolso. Então, se houvesse, na minha pobre opinião, comunicação e vir ao público e comunicar e dizer que não, nós estamos a pensar que isso vai mudar para aquilo, YZ, não sei o que tal, pelo menos o povo vai dizer que não, pelo menos eles disseram alguma coisa. Muito bem. Enquanto eles não informam isso, sempre vai trazer situações que dificilmente nem nós, nem eles vão conseguir, digamos, desbloquear esse assunto. Muito obrigado. Como dizia a minha avó, todas as estátuas
têm que ser grandes, porque para alguém merecer uma estátua é pela sua grandeza, não é? Na sociedade. Chefe Chur, gostou da estátua ou não? Bom, eu tenho as desvantagens de estar longe e não poder apreciar em loco a atual estátua, mas pelas imagens é uma estátua bastante feia, né? E eu penso que a estátua anterior era mais fiel àquilo que aquilo que foi, aliás, o arquiteto da paz, que é o Eduardo Mondlane. O meu debate não está por aí, não está nesse sentido. O meu debate é se era prioridade fazer estátua neste momento, estátua de Mondlane neste momento, ou tínhamos que aplicar o dinheiro que foi gasto, que não é pouco, não sei quanto, mas estátuas desta natureza são bastante caras. E dizer eu que não sei se essa era a prioridade neste momento, fazer estátuas, ou tínhamos que levar o dinheiro e aplicar em outras coisas. Há muitos problemas neste país. Temos os professores que estão à espera das horas extraordinárias, que não estão a ser pagas com celeridade. Temos os polícias que estão até hoje a aguardar pelo pagamento tanto de retroativos resultantes do show, e temos a Comissão Nacional de Eleições que chora todos os dias na imprensa a dizer que temos déficit de 13 mil milhões de meticais para organizar de uma vez e para sempre este processo eleitoral. Então, eu penso que era importante sim fazer a estátua, mas não era prioritário fazer a estátua, porque não muda nada. A estátua que estava lá estava bem, podíamos esperar melhor oportunidade para fazer isso, e não neste momento em que o país está com problemas de liquidez, não há dinheiro, há muitas atividades que estão paradas, há compromissos por cumprir. O Estado está a dever milhões de meticais aos empresários. Algumas empresas estão para fechar porque o Estado não está a honrar com os seus compromissos. Então, e logo aparece aqui uma estátua em que o Estado moçambicano gastou muito dinheiro para construir, e pelo que vejo é uma estátua que não corresponde àquilo que é a imagem de Eduardo Mondlane. Então, mais uma vez, investir-se em algo que não é prioritário neste momento, e gastou-se dinheiro numa atividade, num ato que podia esperar, porque não é urgente, e podia-se ter aplicado o dinheiro que se gastou na construção dessa estátua para cumprir com outras atividades que são mais urgentes. Construir uma estátua. Muito bem. Um internauta escreve que o seguinte: acho que o governo deveria reconhecer que há falhas, publicar um comunicado e informar que a estátua tem erros e por isso será removida para correção. Não seria o primeiro caso no mundo. Exemplos abundam. Em Portugal aconteceu com a estátua de Cristiano Ronaldo. Sim. E também com a estátua de David Beckham, entre outros, que de facto acabam sendo, vê-se que a estátua não é fiel à imagem da personalidade, então se corrige. E de facto Eduardo Mondlane não é só o pai do Edi, da Chud e da Nhelete. É patrimônio de todos os moçambicanos, do Urubu, Maputo e de Zumbawindo. E quando os moçambicanos contestam a imagem do unificador da nação, então significa que mesmo há um TPC sério por fazer. Eu quero concordar com o que o Chur estava aqui a dizer, que neste momento não é prioritário comprar uma estátua desta. Era necessário investir em outras coisas. Uma das melhores formas de homenagear Eduardo Mondlane é investir na unidade dos moçambicanos. O tecido social moçambicano está neste momento todo ele flagelado. Nós estamos unidos como um povo. Há cada vez mais extremismos. É só ver, por exemplo, o debate eleitoral neste momento. Bastou criticar, por exemplo, alguém
aparece um monte de pessoas de uma forma muito intolerante. Portanto, isso mostra claramente que o nosso tecido social está degradado e precisa-se de investir na unidade nacional. Infelizmente, nesses últimos 10 anos, por exemplo, não houve muito investimento nesta questão da unidade nacional. Investiu-se mais em dividir o tecido social. Houve mais investimento em acarinhar os lambebotas do que os restantes, aqueles que apareciam com discursos críticos a governação ou qualquer coisa, eram sempre encostados e havia um investimento muito sério em mandar insultar essas pessoas, inclusive muitas vezes através das redes sociais e outras formas. Portanto, uma forma de homenagear Eduardo Mondlane seria criar condições para que a nossa sociedade seja mais unida e tenhamos um objetivo comum. Eu costumo dizer que é preciso investir num projeto sério de Estado, um projeto de Estado em que se sabe, por exemplo, o que é que vai acontecer daqui a 50 anos. Temos um projeto claro do que é que vai ser o Estado moçambicano nos próximos 50 anos. O que não se fez, já não se consegue vender utopias. Uma das coisas que nós sentimos nos últimos 10 anos é que o governo não conseguia nos vender utopias, nos fazia, como um povo, acreditar numa única coisa. Eu agora posso fazer uma pergunta a todos nós aqui. O que é que nós pensamos, qual é a nossa linha comum de pensamento neste momento? O que é que estamos a perseguir? Não temos nada disso. Não há projeto de Estado. Não há um projeto de Estado, portanto, é preciso investir nisto para homenagear Eduardo Mondlane do que trazer uma estátua. Mas também é preciso investir no bem-estar dos moçambicanos, porque a luta de Eduardo Mondlane foi para garantir o bem-estar do povo moçambicano. Quando ele deixou o bem-estar dele nos Estados Unidos, porque já era professor universitário, vivia bem, já estava casado e não precisava de vir aqui na altura em condições bastante deploráveis. Na altura, deixa-me só concluir o pensamento para não nas condições bastante deploráveis em que o Estado estava, em que Moçambique estava, ele abandonou o conforto que tinha nos Estados Unidos, veio para Moçambique para lutar por esse bem-estar, unificou os movimentos. Era para que nós lutássemos pela independência, para termos bem-estar para os moçambicanos. Portanto, se o governo quer homenagear Eduardo Mondlane, que crie bem-estar para os moçambicanos, que invista também na unidade dos moçambicanos. Muito bem, vamos ao prato forte. O assunto da estátua parece que, parece não, o essencial ficou, né? Caberá, portanto, aos proponentes, os protagonistas, portanto, desta estátua, fazerem correções se concordarem com aquilo que nós pensamos em relação a esta atividade. A campanha eleitoral